Convosco. Ele está no meio de Proclamação nós. do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu dei um beijo na palavra em seu nome, viu? Pode se acomodar aí na sua casa. E vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom do entendimento, da sabedoria, que abra a nossa mente, a nossa inteligência, para melhor compreendermos a palavra de Deus. Amém? Meu amado, minha amada, nós estamos aí no último domingo desse tempo da Páscoa, domingo que vem a Ascensão e depois a grande solene festa de Pentecostes. Se você percebeu, o tempo pascal ele é dividido em duas partes. A primeira parte, lá atrás, a gente começou a ver a ressurreição de Jesus, a experiência de algumas pessoas com Cristo ressuscitado, as mulheres, Pedro, João, Maria Madalena, os discípulos de Emaús, a pesca milagrosa, várias experiências de pessoas com Cristo ressuscitado. Essa foi a primeira parte do tempo de Páscoa. A segunda parte do tempo pascal está mais voltada à preparação para a vinda do Espírito Santo de Deus. É por isso que o próprio Evangelho também, o Jesus indica que quando o defensor, quando virá, o Paráclito virá, aí a gente vai entender tudo. Então, a primeira parte é a experiência do Cristo ressuscitado, a segunda parte já preparando para a vinda do Espírito Santo de Deus. Vamos lá refletir a primeira parte. Aliás, a primeira leitura. Olha que interessante essa experiência da primeira leitura. A gente está no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Também foi chamado um tempo os Atos do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, eles vão retratar algo muito interessante que vale a pena a gente recordar. Vale a pena a gente entender como é que funcionava desde o início a igreja. A igreja católica, gente, algumas pessoas dizem, a igreja católica nasceu lá no ano 300, com Constantino, com o Edito de Milão, enfim, não. A igreja já nasceu católica e ponto final. A igreja já nasceu católica das páginas do Evangelho, das páginas das Sagradas Escrituras. Quando a gente percebe, o próprio Jesus deu esse mandato: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, kataholikon, segundo a universalidade. Aí a palavra católico, kataholikon, segundo a totalidade. E é interessante a gente ver esta missão, esse ardor missionário da igreja. E a gente percebe um detalhe muito interessante no capítulo 15, que é a primeira leitura, que foi a primeira leitura do Evangelho, da liturgia de hoje. Quando, de repente, o Evangelho sendo anunciado para todos os pagãos, para todos os povos, e aí, de repente, surgiu aquela dúvida. E os povos agora que estão ouvindo o nome de Jesus, se entusiasmando por Jesus, se convertendo a Jesus, e é o que a gente tem que fazer? Quais são os critérios que nós vamos fazer para que eles se incorporem à igreja? Uns disseram, não, eles têm que fazer a circuncisão, aquele rito que se fazia nos judeus lá atrás, no Antigo Testamento, como sinal de pertença.
Aí uns disseram, não precisa, isso foi para os judeus, eles não são judeus. E aí levaram a discussão. Paulo e Barnabé, lá para Antioquia, evangelizando, levaram esse problema para onde? Lá para Jerusalém. Olha que interessante, Jerusalém. Por que Jerusalém? Quem é que morava em Jerusalém? Quem é que estava em Jerusalém? Pedro. E é por isso que nós dizemos assim, e é importante que você entenda agora, nós dizemos que somos igreja católica, apostólica, romana. Mas por que, Frei, romana? Por causa do Império Romano? Não, romana, porque quem é que estava em Roma? Quem é que deu a sua vida por Jesus em Roma? Quem é que foi crucificado de cabeça para baixo em Roma? Pedro. Pedro estava em Roma, assim como Paulo e Barnabé na primeira leitura foram lá de Antioquia, lá da região dos pagãos, para Jerusalém, porque lá estava Pedro, assim também Pedro deu a sua vida por Cristo em Roma. E onde Pedro deu a sua vida por Cristo, lá foi construído o Vaticano. O Vaticano, o que é o Vaticano? É onde foi sepultado Pedro, o apóstolo de Jesus. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi em Roma que Pedro e Paulo deram a sua vida por Jesus. Então a gente percebe esse detalhe interessante que foi levado, Paulo e Barnabé foram até Jerusalém encontrar-se com Pedro e os demais apóstolos para levar essa discussão. E aí, à luz do Espírito Santo de Deus, eles decidiram, resolveram que eles não iam colocar as mesmas regras dos judeus para os pagãos convertidos. Mas era importante que eles evitassem o sangue, as carnes oferecidas aos ídolos, que parassem com isso, e principalmente as uniões ilegítimas. Fizeram uma carta, levaram para lá, levaram para os pagãos, e quando os pagãos ouviram aquela carta, leram aquela carta, ficaram tão felizes para mostrar a comunhão, gente. A comunhão. A nossa igreja tem isso. A nossa igreja tem essa marca. Por isso que eu quero que você, que está escutando, eu estou falando para os cristãos, estou falando para os católicos nesse momento, quero que você, como católico, né, e que você, de repente, que se tornou, que passou para o outro credo, que você entendesse o que é ser católico. O que é ser católico? Ser católico é viver essa comunhão, essa unidade. Eu, como padre, não tenho o direito de sair por aí inventando coisa, inventando doutrina. Tem uma comunhão. Nós temos um princípio de comunhão. Eu posso viajar lá para a Itália, para a França, para os Estados Unidos, enfim, para outros países que eu não entendo o idioma, mas eu sei que naquele momento, se eu entrar numa igreja católica, se tem uma missa acontecendo, eu sei que é uma missa. Porque eu posso não entender o idioma, mas eu sei que é o rito da missa, que é a liturgia da missa, porque isso nos une. Nós temos o princípio da unidade, da comunhão, de governo, sabemos quem é o nosso Papa, sabemos quem é o nosso bispo, sabemos quem é o nosso pároco. Temos o princípio doutrinal que nos une, temos o nosso catecismo. Como eu disse, eu não posso sair inventando doutrina por aí. Eu tenho que ver o que o magistério ensina, o que a igreja ensinou nesses 2000 anos de história. Eu tenho o princípio de governo, eu tenho o princípio de doutrina, eu tenho o princípio de liturgia. Por isso que eu falo que a nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. A igreja é santa porque Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. O que é a igreja? É a continuidade do Cristo na história. A igreja é a continuidade do Cristo na história. Una, santa, católica, cataholicon, segundo a universalidade, e apostólica, porque vem dessa sucessão apostólica. É importante a gente entender isso. O princípio de comunhão. Se eu não tiver esse princípio de comunhão, gente, eu me separo. E Jesus foi dizendo nesse tempo todo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que se separa, acaba morrendo, porque perde a seiva da fonte. A gente vê por aí, infelizmente, muitos outros credos a gente respeita com muito carinho, enfim, mas assim, são credos que se separaram do corpo, se separaram da fonte. E aí a gente vê que cada dia surge um novo credo diferente, um novo nome diferente. Temos mais de 40 mil nomes diferentes. Isso não acontece com a Igreja Católica. É o princípio da comunhão, é o princípio da unidade, minha gente. Isso que a gente aprendeu agora nessa primeira leitura. Mas o Evangelho, gente, o Evangelho muito rico, muito rico. Onde que nós estamos? No cenáculo. Já aprendemos aqui,
Já aprendemos aqui o que é o cenáculo. Cenáculo, né? Cenaculum é um local, é uma casa. A gente entende aqui na nossa cultura brasileira que é um sobrado. Um sobrado. O que é um sobrado? Uma casa de 2 andares. Né? No andar de cima, essa casa pertencia a uma família de um evangelista, João Marcos, o Evangelho de Marcos, São Marcos. No andar de cima foi onde Jesus se encontrava com os discípulos. E foi no andar de cima que Jesus instituiu a Santa Eucaristia naquela Quinta-feira Santa. Como também vai ser nesse mesmo local que no dia de Pentecostes o Espírito Santo vai descer sobre toda a igreja, sobre todos os apóstolos. Então é nesse local. Então Jesus está ali, o Evangelho está sendo dito ali. Jesus está na intimidade com os seus discípulos, ali nesse local, ensinando. Sem mim nada podeis fazer. E olha aqui que ele está, como Jesus está se despedindo por quê? Do cenáculo ele vai ser preso, Judas vai traí-lo, enfim, ele vai começar a sua paixão. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo, Jesus também está se preparando, está preparando os discípulos para a sua despedida, porque domingo que vem ele sobe ao céu, a sua ascensão. Então nesse contexto de despedida, e nesse contexto de despedida, Jesus está ensinando os discípulos, ensinando com aquela intimidade, ensinando aquele pai que ensina, que quer passar o seu legado para que eles entendam como é ser discípulo de Jesus. É claro que Jesus está na intimidade com eles, mas também está na intimidade comigo, está na intimidade com você. E ele começa o evangelho de hoje dizendo assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará. Preste atenção. Se alguém me ama, o meu Pai o amará. Isso é muito revelador e muito profundo, minha gente. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, mas é bom a gente recapitular, é bom a gente entender, porque guarda no coração. Se alguém me ama, o meu Pai o amará. Então aqui Jesus está revelando algo profundamente sério, minha gente. Deus ama Jesus. Deus ama Jesus. Preste atenção. Deus ama Jesus. E o amor de Deus está para com Jesus, e ponto final. O amor de Deus é para Jesus, e ponto final, minha gente. Ah, mas você está acompanhando a Santa Missa pelo nosso canal e está se perguntando, Frei, se Deus ama Jesus, como é que eu sou amado por Deus? Como é que eu sou amado? Como é que você é amado por Deus? Deus ama Jesus. O amor de Deus está para com Jesus. E aí que está a grande revelação, minha gente. A grande revolução do amor de Deus. Se Deus ama Jesus, eu e você temos que amar Jesus, porque para merecermos o amor de Deus, preste atenção, para merecermos o amor de Deus, Deus tem que ver em mim, Deus tem que ver em você, Jesus. Se Deus vir em mim, Jesus, se Deus vir em você, Jesus, Ele vai te amar. Mas Ele tem que ver o Filho dele em você. Ele tem que ver o Filho dele em você, nos seus atos, no seu comportamento. Quando Deus olha do céu, se Ele vê em mim Jesus, Ele vai me amar. Porque o amor de Deus é para Jesus. O amor de Deus é para Jesus. E todos aqueles que estão ligados em Jesus. Por isso que o Evangelho de hoje diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Se alguém me ama, o meu Pai o amará. Então Deus ama Jesus em mim. Se você está com Jesus, você tem comunhão com Jesus, porque o objetivo de nossa vida aqui, minha gente, não esqueça jamais disso, é nos unirmos a Jesus aqui, é nos fazer de tudo para nos unirmos a Jesus aqui. O Celso até já está pegando o violão, porque aí a gente recorda aquela canção que a gente canta, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus viveu. Sorrir. Não é isso que a gente canta? Então o objetivo é isso. E Jesus nos dá o Espírito Santo para que essa conexão aconteça. Jesus nos dá o Espírito Santo para que essa nossa comunhão, nossa intimidade com Jesus aconteça. E só seremos amados por Deus se tivermos Jesus no coração, minha gente. Por isso que é necessário a gente a cada dia pedir ao Espírito Santo essa graça de nos unirmos a Cristo, de estarmos com Jesus,
de vivermos a nossa fé com Jesus. Porque se nós não estivermos ligados a Jesus, nós não seremos amados pelo Pai e seremos como um galho seco, que não dá mais fruto. Por isso que a gente tem que pedir a cada dia: Senhor, conceda-nos, envia o Teu Espírito Santo. Por isso que Jesus fala assim: eu tenho que ir para a casa do Pai para mandar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem disso, e o Espírito Santo vai fazer com que vocês me amem. Porque se me amarem, o Pai amará a cada um de vocês. Está preparada a canção, Celso? Está preparado o refrãozinho? Vamos cantar o refrãozinho assim. Amar, o Padre Zezinho foi muito inspirado nessa canção. Então presta atenção, e com isso a gente termina. O objetivo de nossa vida, o objetivo de nossa vida é amar Jesus aqui. Porque quanto mais amarmos Jesus aqui, mais seremos amados por Deus. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então não esqueça disso. O objetivo, nos ligarmos a Jesus. Quanto mais você estiver em comunhão com Jesus, mais você vai receber o amor do Pai. Amém? Creio